Olha ele aí, Eric DK, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC Market. Como é que estão as coisas aí, Eric? Conta pra gente. Boa tarde, Felipão, boa tarde a todos que nos acompanham. Fazer um comentário aqui com o Daniel. Que mar vermelho é esse aí que apareceu na tela dele? Ontem não estava assim, né? Ontem não estava assim. Ontem a gente fechou no positivo, hoje quase 2%, aí agora 1 ponto alguma coisa. Parece que algumas coisas, eu estava até repercutindo com a Alan aqui, o Eric, parece que algumas coisas de Brasília estão até afetando o nosso mercado aqui, hein? Pois é, e é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco com o líder do PSD, o Diego Andrade. Ele também é coordenador da bancada mineira, a segunda maior bancada aqui do Congresso, e vamos ver o que ele nos traz aí, quais são as informações que ele nos traz sobre os principais temas aqui de Brasília e um overview aí para a turma do mercado financeiro sobre esses temas. Com certeza. Ô, Eric, vamos chamar já o deputado Diego Andrade, ele já está conectado aqui com a gente. Vamos trazê-lo para a nossa conversa e já deixar o nosso boa tarde. Boa tarde, deputado. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Seja bem-vindo ao BMC Market. Deputado, acho que tá mutado o microfone do senhor. Vamos ver se a gente consegue ouvi-lo. Não, deve ser no programa. Vamos continuar com o Eric aqui enquanto o pessoal resolve essa questão do microfone do deputado. O Eric, a gente vai bater um papo, né, com o deputado, saber um pouquinho mais sobre essa questão, mas só para a gente aprofundar um pouquinho essa questão do fiscal, a gente estava falando um pouco mais cedo aí toda essa situação, mas o mercado acabou ficando um pouco menos receoso porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou falando ali que vai respeitar o teto de gastos, que o teto de gastos é quase uma instituição sagrada ali, não pode furar de jeito nenhum, e isso não trouxe um pouquinho, um pouco de ânimo até, né, porque tava muito aquela questão de, poxa vida, será que vamos ter um fura-teto, será que a gente vai ter o risco fiscal batendo na porta de novo? E para colocar um pouco de panos quentes ali, o presidente da Câmara deu aquela declaração para dar uma amenizada na situação também, né? Pois é, Felipe, isso aconteceu ontem, já no final do dia, porque estava muito ruído aqui em Brasília, estava muita disse-me-disse, e a grande questão, a questão central, Felipe, é que com o surgimento do tema dos precatórios, que é um dos temas que a gente vai abordar com o líder Diego Andrade, surgiu a possibilidade de furar o teto para que fosse feito o pagamento desses precatórios. Lembrando que o precatório que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal equivale a 900 bilhões. E o ministro Paulo Guedes não estava esperando esse meteoro chegar de uma hora para outra e desequilibrou um pouco os cálculos do orçamento que está justamente sendo elaborado agora, tá, Felipe? A peça orçamentária do ano que vem está sendo rascunhada nesses dias para ser apresentada no final do mês. Então, quando surgiu esse elemento do 90 bi a mais, ficou-se no ar essa suspeita de possibilidade de furo do teto. Somada a isso, Felipe, veio a questão do Bolsa Família, que pensaram o seguinte, não, vai ter que se furar o teto também para fazer o pagamento desses precatórios, vai ter que se furar o teto para bancar a reestruturação do novo Bolsa Família. Então, ficou ontem um disse-me-disse aqui, muito ruído em Brasília, muita informação truncada, e no final do dia, o presidente da Câmara deu uma coletiva que fica aqui do lado, no espaço aqui onde acontecem as coletivas, dizendo que não tem essa história de furar teto para bancar nem os precatórios, nem vai furar teto para bancar a reestruturação do Bolsa Família. Com relação aos precatórios, a ideia é pagar ali 15% para os super precatórios, são aqueles precatórios que equivalem a 60 milhões, e depois fazer um parcelamento disso em 9 anos, não é nem 9 meses não, em 9 anos. E aí que se fala também, tem toda uma polêmica de que esse parcelamento seria então um calote. Mas no final, o que ficou aí colocado, o que ficou aí, como você bem colocou, os panos quentes que o presidente da Câmara trouxe, é justamente no sentido de que não vai ter
essa questão de furar-teto, e isso, de certa forma, acalmou os ânimos dos investidores. Lembrando que, para quem está nos acompanhando, furar-teto, gente, significa que o governo pode, então, incorrer em desequilíbrio fiscal. Sinaliza para o investidor, falando de uma forma bem simples, que haverá descontrole nos gastos públicos, porque é justamente o teto que segura aí os gastos públicos. Se estourar ele, for fazer qualquer manobra que represente um puxadinho no teto, isso então significa que pode haver aí mais gastos e desequilíbrio desses gastos, criando também um cenário de instabilidade e imprevisibilidade, que é tudo que o investidor não quer, né, Felipe? Ah, pois é, tudo que o investidor não quer mesmo. Eric, tem uma pergunta aqui, enquanto a gente tenta reconectar aqui o deputado. O Marcelo Alves está perguntando como é que você está vendo aí o andamento, né, da reforma tributária, reforma administrativa. Tem novidades sobre esses assuntos? Tem sim. Eu acho que ontem foi apresentado o texto, um novo texto que foi construído durante o recesso, durante esses 15 últimos dias. Há uma sinalização, Felipe, de que a proposta final vem sem aquele JCP, que é justamente ali onde o governo quer arrecadar algum recurso para servir de compensação aí com a perda de arrecadação. A sinalização também ficou bastante clara que na questão dos dividendos vai ficar aqueles 20% mesmo, não vai haver flexibilização neste ponto. E a sinalização também foi que criou-se uma ideia de criar alguns gatilhos na proposta com relação a essa questão do imposto de renda, para tentar equilibrar os repasses para estados e municípios. Eu conversei, Felipe, com alguns representantes de estados e municípios logo depois que o relator apresentou esse parecer, que já é a segunda versão, para saber se esses gatilhos que vão ser criados atendem aos estados e municípios. Eles disseram que não. Eles disseram que essa expectativa de arrecadação que o governo tem, que o relator tem, somado a esses gatilhos, ainda deve impactar negativamente na distribuição de recursos para esses entes, estados e municípios. Então, neste aspecto, a gente tem chamado a atenção, porque é um ponto, sim, de alerta, porque se ficar contra estados e municípios, qualquer proposta que esbarre nos interesses de estados e municípios pode ser bastante contraditório, e isso pode gerar bastante debate, isso pode, então, arrastar ainda mais as discussões, porque todos os deputados aqui da casa sempre olham para os seus prefeitos para ter ali um termômetro de como vão votar aqui dentro da casa, porque depois, futuramente, são os prefeitos que vão ajudar também na reeleição dos parlamentares. Então, ficar contrários, ter uma proposta que vai de encontro aos interesses desses entes, dificulta bastante as negociações por aqui. Então, a gente vai esperar ainda os próximos passos, ainda não há previsão dessa proposta ser colocada em votação. Mas o deputado Diego Andrade, que é um dos líderes que participou, inclusive, dessa reunião de ontem com o relator, acredito que ele vai trazer um termômetro ainda mais apurado para a gente e um sentimento ainda melhor com relação a como é que estão o andamento dessa discussão da reforma aqui, Felipe. Pois é, a gente ainda está tentando reconectar o deputado aqui, o Eric. Aparentemente está um pouco mais complicado do que a gente já imaginava, mas a gente vai tocando aqui, vamos conversando, enquanto o deputado Diego Andrade vai tentando conectar aqui com a gente. A pergunta que eu ia fazer para você é o seguinte: você deu essa visão geral aí sobre a questão das reformas, né? E uma das questões que estão nesse centro aí também, para o andamento, não só das reformas, mas de uma agenda do governo como um todo, é a capacidade de articulação no Congresso. E a gente viu a reforma, aquela mini reforma ministerial que aconteceu há alguns dias, né, trazendo o senador Ciro Nogueira para dentro do governo, para ajudar nessa articulação. Queria saber como que você está vendo isso para frente, né, para trazer as pautas de interesse do governo para votação, para tramitação, para discussão. Como que você vê essa questão aí, Eric? Bom ponto, Felipe. Está prevista para hoje à tarde, às 16 horas, a posse
do senador Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil. Ele é um político nato, Felipe. Ele é um cara que já está há 30 anos na política, faz parte do PP, do Progressista, um dos principais partidos do famoso Centrão. E agora a gente vai ter um profissional da política no núcleo duro do governo. Isso significa que o Congresso, a ala política vai estar mais presente no dia a dia das decisões do governo. O que a gente também chama a atenção pode acabar se chocando com algumas agendas do Paulo Guedes, porque há um apetite dentro do Congresso, em alguns momentos, por esticar cada vez mais a corda no que diz respeito à questão de gastos públicos. Então, é aí que fica o tensionamento entre a ala política e a ala econômica, e agora, com Ciro Nogueira entrando nesse núcleo duro, há uma tendência de uma maior inclinação para vitórias da ala política. O fato é que, no dia de hoje, a gente já deve ter um primeiro resultado relacionado a questões aí da base do governo, nem recomposição, mas com fortalecimento da base do governo, que é a votação, Felipe, aqui atrás de mim está o plenário da Câmara, deve acontecer no final da tarde a votação do PL que trata da privatização dos Correios. Eu conversei com o relator da proposta ali no final da manhã, o deputado Gil Coutrin, e ele me disse que correu hoje para as bancadas para apresentar o texto final, para tentar colocar em votação ainda hoje essa proposta. Votando, Felipe, já vai ser uma primeira vitória desse novo momento do governo, que é um momento em que o núcleo político está cada vez mais fortalecido junto ao presidente Bolsonaro. Eric, você comentou aí até essa questão dos Correios, né? A gente estava vendo ontem, no começo da semana, o ministro Fábio Faria falando sobre isso. Hoje a gente tem novidades. Eu queria saber, assim, vai ter votação, não vai ter votação? A gente vai ter a privatização dos Correios? A gente vai ter, de repente, até empresas listadas na Bolsa interessadas pela operação dos Correios? A gente consegue projetar toda essa movimentação em relação aos Correios, que é uma pauta importante, seria mais uma privatização nesse governo, né? A gente viu aí toda aquela movimentação da Eletrobras, Correios seria mais uma vitória importante aí para o governo também, né? Felipão, seria um golaço do governo, lembrando que no meio do caminho, um dos principais secretários do governo, o secretário de privatização, deixou o governo porque já desacreditava no avanço dessa agenda. A gente teve essa questão da Eletrobras, como você colocou, que foi a demonstração que se quebrou um tabu aqui dentro do Congresso, porque privatização era sim um tabu. O Congresso, então, as duas casas conseguiram aprovar a privatização da Eletrobras e está abrindo caminho para essa discussão dos Correios. Lembrando que a questão da privatização dos Correios aqui no Congresso é só uma primeira etapa, tá? O Congresso é só uma primeira etapa, depois tem várias outras etapas, tem modelagem de como vai ser esse desenho da privatização, tem estudos que devem ser feitos, isso tem que passar pela Secretaria de Privatização aqui do governo federal e, por fim, a gente vai, então, ser divulgado no edital e depois feito o leilão. No calendário, Felipe, a expectativa do governo é que isso aconteça somente em abril do ano que vem. A grande questão para acontecer em abril do ano que vem, essa proposta de privatização do Correio tem que ser aprovada até agosto nas duas casas. E aí que mora a nossa dúvida se realmente vai avançar com essa celeridade nessas duas casas. Tá certo. Ô, Eric, você tá olhando por lá. Felipe, o deputado está aqui do meu lado. Tá do seu lado? Você vai fazer as honras pra gente. Por favor, Lito, chega aqui. Ele entrou aqui, está no Salão Verde. Fique com ele com a gente, então. Fica à vontade, Eric. Oi, Felipe, tudo bem? Oi, deputado. Ótima tarde para o senhor. Aparentemente está cortando aí um pouco o seu... Aí, muito bom. Obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado aí pelo empenho em voltar aqui com a gente. Estava complicado ali mesmo pela internet. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui. O Eric conduziria essa entrevista aqui, mas a gente acabou perdendo um pouquinho de tempo, inclusive. Eu queria conversar com o senhor um pouquinho a respeito do tema do dia, né? Essa questão dos precatórios. Queria saber a sua análise, sua visão sobre essa situação.
acredita numa votação rápida aí no Congresso sobre essa PEC? Como que está a visão do senhor sobre essa situação? Olha, uma visão geral, o governo tem a oportunidade aí de avançar com muitas pautas. Nós temos um Congresso, uma Câmara bem liberal, a ampla maioria, né? Temos condições de avançar com as privatizações, já votamos a da Eletrobras, que eu acho que é o caminho correto para levantar os recursos necessários. Fazer a privatização dos Correios, avançar com as demais privatizações para termos os recursos efetivos. Essa questão do precatório ela é necessária, sim, no momento, mas no ritmo das privatizações, com as votações que estão programadas, amanhã mesmo tem uma possibilidade de votar a privatização dos Correios. Eu acredito que nós temos condições aí de colocar o país no patamar que ele merece, né? A gente passar essa dificuldade da pandemia e retomar a economia com um Estado mais enxuto, né? E com mais investimentos aí a quem de direito, que são os donos dessas estatais, que é o povo brasileiro. Então, parte desses recursos precisam ir diretamente aí para programas sociais, para investimentos de infraestrutura, enfim. O caminho correto, na minha avaliação, é o caminho das privatizações. E nós não podemos desviar deles. Mas é claro que essas alternativas, como a questão dos precatórios nesse momento, inclusive com a possibilidade da pessoa receber imóveis da União como pagamento de alguns precatórios, a gente está estudando como é que isso aí pode ser incluído no texto, é um auxílio sim nesse momento. Nessa questão aí, né, a gente viu que seria talvez uma questão ali dos precatórios para abrir um espaço no orçamento, para poder dar um aumento ali no Bolsa Família, para poder reestruturar todo esse benefício. E a minha pergunta é a seguinte, diante de toda essa movimentação, poderia furar o teto de gastos, essa questão do presidente Arthur Lira falar que o teto de gastos não seria furado, como que fica essa questão, até sob a perspectiva do risco fiscal, né? A gente vê o mercado sempre muito de olho, né, no risco fiscal. Como que o senhor vê essa questão, né? Haveria essa possibilidade? É um risco de fato? Como que o senhor vê essa situação? Eu acredito que não. Na realidade, é uma medida sendo tomada para pós-pandemia. Agora a gente ter condição de reforçar aí a renda das pessoas mais pobres, startar e ajudá-los nesse momento, mas o foco continua mantido, né? Já votamos a privatização da Eletrobras, né? E aí tem recursos com isso, com as demais privatizações que estão previstas, para poder fazer as correções necessárias. Em paralelo, a reforma administrativa, que está avançando bem, já passou na CCJ, a Comissão Especial também está avançando. A partir dela, nós vamos ter um antes e depois, né? Preservando o direito de muita gente, mas daqui para frente mudando as relações com o Estado e seus servidores. Isso precisa ser mudado, né? Precisa ser modernizado, para a gente ter um Estado mais leve, mais eficiente, e para o país voltar a ter condição de fazer os investimentos. A ampla maioria da Câmara pensa assim, né? Demos resposta lá atrás na reforma da Previdência, agora na privatização da Eletrobras, está pautada já a privatização dos Correios, e a gente precisa de avançar nesse sentido. Esse é o foco principal. A questão dos precatórios é uma ação de momento, mas construindo com alternativas, mas com a garantia de fazer os pagamentos, inclusive dando alternativas de pagar até com imóveis também, né? Porque a União tem patrimônio, né? Nós estamos com um Estado ainda pesado, o Estado brasileiro, e precisamos de fazer esses ajustes. Mas o que eu tenho visto aqui, como líder da maioria, conversando com os demais líderes, é uma vontade de, nesse semestre agora, dar uma acelerada muito positiva para a gente poder ajudar na retomada econômica e na modernização do país. Essa ação dos precatórios, eu não vejo como furar teto, mesmo porque tem essas ações das privatizações acontecendo de forma paralela, né? Nós já votamos da Eletrobras, vamos votar as dos Correios, e aí vamos ter os recursos necessários aí para poder regularizar em breve e manter aí um programa social efetivo, fazer os investimentos necessários e ter um Estado um pouco mais leve, né, para a população brasileira. Em relação ao valor, eu não sei se já existe um consenso, se existe uma discussão, se ele vai ser colocado na proposta, mas a gente tem ouvido falar valor de R$400, a equipe econômica sugere R$300, o próprio presidente Jair Bolsonaro falou que vai dar um aumento significativo, né, no reajuste do valor, porque a inflação
está comendo o poder de compra do brasileiro, principalmente do brasileiro mais pobre, que depende aí do Bolsa Família. Existe alguma percepção de um valor adequado, de um valor plausível aí para esse reajuste? É claro que todos querem o maior valor possível, né? Mas é o possível, né? A gente tem que ter responsabilidade nessas concessões, né? A gente precisa fortalecer, precisa ajudá-los nesse momento, mas temos que ter responsabilidade. Eu chamo aqui para discussão também, eu queria colocar uma posição minha, por exemplo, esse monopólio da Petrobras, que nós já votamos aqui para derrubar o monopólio, e ainda hoje a gente vê que esse monopólio continua, né? O que o povo brasileiro ganha com isso? O que eu sempre defendo é da gente ter agências reguladoras estratégicas e fortes, regulando os setores estratégicos, e o Estado focado em saúde, educação e segurança pública. E a iniciativa privada fazer esses avanços aí. Então, a gente ficar com tanta estrutura, né, o país operando a Eletrobras, né, servidores muito caros e sem competitividade, operando a própria Petrobras. Então, assim, eu vejo de forma muito equivocada isso. A gente tem que se espelhar nos projetos que deram certo mundo afora, né? Cito o exemplo da Alemanha. Nós precisamos que, na época que derrubaram o Muro de Berlim, 14 mil privatizações em 2 anos e meio. No Brasil, nós temos que fazer pelo menos uma centena delas para poder deixar o Estado um pouco mais leve e modernizar o Estado. A reforma administrativa eu estou vendo com muito bons olhos, acredito que em breve estará aprovada. E combatendo o fake news, né? Muita gente querendo mobilizar o servidor contra a reforma administrativa, na realidade é uma segurança para o próprio servidor. A gente está vendo, eu venho do estado de Minas Gerais, além de líder da maioria, sou coordenador da bancada mineira, o que a gente percebe é que insistir nisso, os atuais servidores sequer vão recebendo seus ordenados, seus salários em dia. O Estado vem com muitas dificuldades e a gente sempre tendo que rever a Previdência. Então, essa reformulação do Estado brasileiro, em paralelo com as privatizações, que é o certo a se fazer, e esses ajustes momentâneos, como essa questão do precatório, eu acredito que vão ajudar a gente a fazer essa curva e fazer essa retomada econômica, o Brasil seguir para assumir o papel de destaque que ele merece. O senhor comentou há várias privatizações, né, a necessidade de prosseguir com essa agenda aí, de tirar essas grandes empresas da mão do Estado brasileiro, e uma que está na pauta da discussão aí é a dos Correios. O senhor acredita que haja mesmo esse espaço para fazer a votação hoje no plenário da Casa? Existe acordo, existe um consenso? Como o senhor está vendo o prosseguimento desse tema, deputado? Olha, nós estamos trabalhando por isso. Acho que o Correio se prolongar muito, mantendo ela uma empresa pública, uma empresa de entregar cartas, né? E que, na realidade, ninguém manda carta mais, né? Infelizmente, hoje é uma empresa de entregas, e com a pandemia, várias outras empresas passaram a fazer esse serviço. É preciso fazer essa curva. No passado recente, o Correio chegou a dar 2 bilhões de prejuízo. É recurso público dos impostos que deveriam estar investidos em infraestrutura, para poder irrigar o prejuízo dessas empresas, sem falar dos desvios, né, no passado recente de outras companhias. Então, é ter ali os ajustes necessários para que o servidor possa ser aproveitado em outro lugar, enfim, isso está sendo pensado pelo relator, mas da nossa parte, assim, os líderes que estão mais ligados à base, há a vontade de votar sim e aprovar com agilidade. Eu sei que a gente tem uma pauta bastante extensa aqui para tratar com o senhor, mas por conta do horário eu vou pedir para o senhor deixar suas considerações finais e aí depois a gente conversa com o Eric para abrir um espaço adequado aí para a gente poder debater essas ideias, discutir todas essas questões relevantes, mas pedir para o senhor deixar as considerações finais, o que o senhor está vendo daqui para frente aí, nessa retomada, né, do Congresso, nessa volta aí do recesso, o que temos pela frente que a gente pode ficar de olho? Olha, nós tivemos aqui um avanço considerável, que foi a modernização do regimento da Câmara. A Câmara não andava, não funcionava, a gente via a dificuldade que era com o regimento antigo. 4, 5 deputados que não queriam votar um tema, travavam esse tema e as discussões se arrastam, dando a sensação aí para o brasileiro de que as coisas não andam na Câmara. E a primeira ação do presidente Arthur, com o nosso apoio e com o apoio de todos os líderes, né, que compõem essa aliança, foi modernizar o regimento. E aí nós conseguimos enfrentar licenciamento ambiental, conseguimos enfrentar a privatização da Eletrobras, vamos enfrentar a privatização dos Correios, e temos prazo e conseguimos enfrentar e vencer essas reuniões que a gente via constantemente, reuniões polêmicas durar
2, 3, 4 madrugadas, ou até nem serem votadas. Hoje nós estamos conseguindo concluir, antes do fim do dia, 8, 9 horas da noite, estamos com essas votações concluídas. Então, essa alteração no regimento da Câmara, que eu chamo de modernização da Câmara dos Deputados, está possibilitando fazer esse enfrentamento. E nós não podemos perder o foco, temos que avançar nesse sentido, aproveitando esse bom momento para modernizar o Brasil. E um abraço a todos. Acho que essa linha que a gente precisa de seguir para o país avançar. Tá certo, deputado, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Fiquei muito feliz e grato do senhor se deslocar da sua sala lá para encontrar com o Eric aí, para a gente conseguir bater esse papo e expor a sua visão sobre esses temas relevantes aí. Obrigado, viu? Uma ótima quarta-feira para o senhor, um ótimo trabalho, obrigado. Obrigado você. Tivemos um pequeno problema técnico, mas conseguimos chegar a tempo aí de passar essa mensagem. Um abraço a todos. No ao vivo acontece. Um abraço, deputado. Muito obrigado.